boa noite a você. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e também outras medicinas ancestrais, e para trazer todas as informações antigas e tradicionais para o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias integrativas, da física quântica, que isso tudo está acontecendo, né? As medicinas ancestrais e a física quântica e as terapias integrativas. O Salutes tem esse escopo, né, esse perfil. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Manuel Duque de Bárbara. Ele é médico, oftalmologista, trabalha em Cianorte, no Paraná. E vai contar um pouco da sua história, né, como é que surgiu a história da medicina na vida dele. E mais, né, o mais importante que eu vejo, Manuel, que é um amigo, é um colega, fizemos vários cursos juntos, é que como um oftalmologista pode se interessar pelas terapias integrativas. Eu conheço apenas ele, na verdade, nessa área da oftalmologia, que se interessa pelas terapias integrativas. Muito boa noite, doutor Manuel Bárbara. É um prazer recebê-lo aqui no Salute. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Baldan. É com muito prazer que eu também estou aqui de volta à tela do seu programa, do Salutes. E respondendo a sua pergunta, né, já, é o tipo assim, eu realmente desconheço outro oftalmologista que pratica e foi até onde eu fui. Estou indo, aliás, né? Eu ainda hoje eu comentei, eu estou na 10ª pós-graduação fora da oftalmologia. E isso só fez crescer. Então, hoje, Baldan, às vezes, antibiótico, colírio de antibiótico, você mesmo é prova disso, certo? Porque, tipo assim, é muito difícil eu passar, certo? Eu uso nossas alquimias, entre aspas, né? Que você trata a maioria das conjuntivites, de processos infecciosos do olho, com a integrativa, sem agredir, sem ter aquela pecha da indústria farmacêutica, né? Antes E, de tudo, eu queria que você começasse a falar um pouco da história como é que você decidiu ser médico, né, doutor Manuel? como eu Porque nós que passamos dos 30 anos aí, a gente está acostumado a achar que a medicina, pelo menos a gente sempre ouviu isso, eu pelo menos ouvi isso na minha infância e adolescência, que a medicina era um sacerdócio, né? Precisava amar muito, precisava trabalhar demais, estudar demais, querer ajudar as pessoas, ter um amor ao próximo, o amor pelos doentes, né? E um amor também pela busca da cura. Com você foi assim também? Como é que surgiu a medicina na então, tua vida? a princípio, bom, a princípio foi assim, mas lá pelo 4º ano eu fiquei com metade do sacerdócio e metade do futuro da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Se eu fizesse obstetrícia, eu não teria vida particular. Se eu fizesse pediatria, eu não teria vida, né, familiar. Aí, ao levar meu irmão para fazer uma consulta com um colega, eu me apaixonei pela oftalmologia, que é uma especialidade limpa, poucas emergências. Aquele tempo ainda teve bastante, né, mas hoje é pouca, porque entra aí cinto de segurança, entra os cuidados, a, a prevenção que tem nas indústrias, tudo. E aí eu virei para oftalmologia, entrei na oftalmologia já, mas com esse pensamento. Então, tipo assim, mas dentro da oftalmologia você tem o sacerdócio, tá? Você tem o sacerdócio de você pegar pacientes que às vezes não têm condição nenhuma e você levar a cabo para ele manter uma visão, ou pelo menos não piorar aqui, não piorar aquela visão que ele tem, ou não perder toda, né? É muito triste um acidente que o cara estraçalha o olho todo. Hoje, graças a Deus, é menor, porque a maioria usa sem segurança, e você tem que eviscerar um olho. O que é eviscerar? É tirar o resto que sobrou do olho da pessoa. Isso era uma coisa que chocava muito. Mas não era regra, era exceção. Certo? Aí eu caminhei nessa linha aí, estou aqui na cidade como oftalmologista há mais de 40 anos, quer dizer, assim, tem meu nome feito e tal, e graças a Deus sou referência nessa área. Mas, do nosso tempo, né, 2016, acho, eu dei uma virada à direita, frisando bem, e entrei na integrativa, né, na quântica. Isso como a gente falou na abertura do programa, é exatamente isso. Quer dizer, eu só conheço você como oftalmo e você da área, oftalmologista, que optou em atuar nessa área
da física quântica, da medicina integrativa. Quer dizer, então, você também você é o único que conhece, você não conhece outro colega que se interesse pela medicina integrativa na área da oftalmologia, então, né? Então, você é testemunha, participa dos congressos aí tudo, certo? Pelo menos na Sim. maioria, em todos, mas na maioria. O último eu não fui por causa da dengue. Mas eu desconheço o colega oftalmologista fazendo, certo? E eu gostaria até de saber tal, quem faz. Pode ter, lógico que tem, aí espalhado no Brasil, mas não chega a ter amizade, assim. Agora, aqui na minha região, não tem. Não tem, isso não tem. O nosso patrocinador é a Quantum Bio, que trabalha com produtos frequenciais, a gente trabalha aqui no consultório também, como primeiro passo a história da limpeza do terreno biológico. Aí entra metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, etc. Isso também faz parte da tua prática clínica, doutor Manuel? Legal, chegou num ponto legal. Vamos dizer, hoje, vamos dizer, eu não levo uma cirurgia intraocular, quer dizer, glaucoma, catarata, sem antes fazer isso, sem fazer a limpeza do terreno biológico, tá? A não ser que seja uma emergência. Fora disso, a gente trata o paciente, tá? E a partir do momento que a gente chega à conclusão que aquele terreno biológico está melhor, porque o Baldan, nós temos 70% de água, né? Nosso corpo, mais ou menos, em torno disso. O olho é 95% ou mais. Então, se o vítreo, se o humor aquoso, que são as duas águas do olho, posterior e anterior, se elas estiverem sujas, o resultado cirúrgico não é o esperado, que a gente tenta, certo? Porque você faz tudo certinho, bonitinho e tal, depois uma cirurgia começa a enroscar uma infecçãozinha boba, que você não sabe de onde que é, não é externa. Por quê? Porque o terreno biológico estava precisando, já tinha que engatilhar aquilo lá, certo? Tava a bala pronta, só faltava puxar o gatilho. Então, o start, às vezes, é dado pela agressão cirúrgica. E essa agressão cirúrgica, por menor que seja, para você ter uma ideia, e os colegas que estiverem ouvindo, é 2 milímetros. Quer dizer, é uma agressão que, comparando com o resto de outras cirurgias, é mínima. 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 Mas eu tenho esse cuidado já uns 5 anos para cá de tratar isso. Tá E, entendendo? Trato biológico. e qual a diferença entre uma pessoa que não trata o terreno biológico, passa por uma cirurgia, e uma outra pessoa que passa pela mesma cirurgia, que, entretanto, faz uma limpeza do terreno biológico? Quais são os resultados práticos, por exemplo? Então, eu acredito, aí eu tenho que, no meu tempo, né, nas minhas cirurgias, que o resultado é muito melhor. Tá? Você trabalha com um olho, entre aspas, limpo, calmo, certo? Assim, ele está receptor ele está aceitando o que você está fazendo, né? Tudo é energia, tá? Agora, e depois do pós-operatório tem sido uma maravilha, entendeu? Então eu não tenho aqueles casos, porque você faz uma cirurgia e de repente você tem mais dor de cabeça depois do que na hora que você fez, porque lá uma cirurgia às vezes demora 10 minutos no máximo, e às vezes você tem uma complicação, que o paciente está dolorido, não estou vendo bem e tal. Aí você ia ver que o paciente tinha problemas que não era oftalmologicamente detectáveis na hora, nos exames. Mas pela biofísica, pela biorressonância, você detectava que tinha, sim, um terreno biológico ruim. Aí você limpava a pessoa, certo? Você limpava e você limpa. E aí o resultado é outro resultado. É outro, entendeu? E você faz no seu consultório uma prática diária com biorressonância para avaliar os metais tóxicos, por exemplo? Sim, parasitas, tudo. Isso aí se o paciente não veio para isso, ele acaba saindo com isso. E se ele veio com isso, às vezes, quando eu faço uma consulta biofísica só, tá? Começa às 8h30, vai até meio-dia, certo? Ali eu faço um mapeamento, entre aspas, do paciente inteirinho. Aí, por acaso, suponhamos, esse paciente também tem uma catarata e está indicada a cirurgia, porque uma coisa é ter catarata e ter indicação, tá? Uma senhora, dona de casa, que só faz um crochêzinho, que só está em casa, não dirige, nada, não há necessidade dela ter 90%, 100% de visão.
Então, também não há necessidade de você ficar indicando cirurgia para ela, tá? Agora, um piloto de avião, motorista de carreta, tal, ele tem que ter visão excelente. Então, às vezes, uma catarata, num grau menor, dependendo da profissão, incorre na indicação do cirúrgico, entendeu? Só que isso não impede, você, hoje, uma paciente, 43 anos, veio só por causa do óculos de perto, né, que é o tal do braço curto, que é a famosa presbiopia, mas a menina é diabética, está com a tireoide alterada, certo? Está com metrorragia, está com o intestino preso. Quer dizer, se passar por mim, com o conhecimento que a gente tem na área da biofísica, e você não ajudar, só passar o óculos, aí eu entrego a chave do consultório para quem quiser comprar. Está entendendo? É mais ou menos isso. Agora, esses exames biofísicos por biorressonância, você só faz em casos operatórios, pré e pós-operatórios, ou você faz como uma consulta geral em todos os outros casos? Eu faço só biofísica, que a pessoa já me procura por isso, pelo tempo que nós estamos na praia, tá? E faço dos pacientes cirúrgicos, tá? Essa paciente que veio na anamnésia, a história tendeu para um lado, e falou assim, eu vou fazer um exame de você aqui, aí eu tenho que explicar um pouquinho, mostrar slide no computador, aquela história toda, e permitir que ela entenda o que eu estou falando, certo? E aí você recebe no final assim, doutor, que maravilha de consulta, certo? Se ela vai voltar para se tratar ou não, é do fórum íntimo dela, tá? Mas eu fiz uma consulta diferenciada de oftalmologia para ela. É nesse ponto aí. Entendeu? Não é aquela vapt-vupt e tal, mesmo que seja meia hora, mas se você ficou só olhando os olhos, cara. E você, não, os olhos são duas bolinhas num corpo, né? E você trabalha com a biofísica, então, para atender o paciente biofisicamente para limpar terreno biológico, depende da visão, é isso? Sim, eu já tenho pacientes assim que até retornam para isso, cada 6 meses e tal, vem, certo? E tem pacientes que só vão fazer o que tiver que fazer se eu falar, se eu der opinião biofísica, entendeu? E que produtos que você utiliza para fazer essa limpeza do terreno biológico? A linha Símbio, a linha Símbio é a primeira linha, tá? O que demanda, às vezes, tipo assim, às vezes demandando tem situações que, tipo assim, a filha veio de Curitiba, não sei o quê, tem que ficar com a mãe para cuidar da mãe, e às vezes não dá tempo de pedir o produto, tá? Porque isso tem vencimento, essa história toda, e aplicar totalmente. Mas eu começo, pelo menos, e você sabe que vai ter resultado depois. E aí, nesse inteirinho, eu retardo um pouco a cirurgia, mas às vezes não posso retardar muito. Então, como é que é? Jogo de cintura, né, Baldan? Sim. E você está a quantos quilômetros de Curitiba aí, doutor Manuel? 700, acho. Quanto? 700. É daqui É São bastante, Paulo. é bastante, né? Só que para São Paulo é mais fácil. Com certeza. Para quem não conhece, a linha Símbio é para trabalhar com parasitas, né? Vírus, bactérias e protozoários. São 3 produtos, Símbio 1, 2 e 21. Quem Isso. quiser ter mais informações, clica aí no QR Code, tanto é para fazer informações sobre o curso de pós-graduação lá da Quantum, e você pode acessar o site também para ter acesso a esses produtos. Aliás, no site, no cupom, você colocar saúde, você tem um desconto especial na compra de qualquer produto da Quantum Bio. Olha, Aliás, pode falar. Baldan, eu assino embaixo na pós lá da Quantum Bio, tá? Eu assino embaixo, você vê quantos profissionais no Brasil despontaram, estão aí né? Que saíram daquela turma nossa lá, tá? Os outros eu não posso falar porque eu não participei da turma. Mas na nossa turma, aquilo me abriu o horizonte, eu saí da caixinha, certo? Eu sou um antes e sou outro depois, tá? Agradeço a Dani, tá? Que a Dani eu caí no congresso lá, eu te conheci, mas assim, eu te vi. Um congresso que teve no Maxud lá, tal, ela falou assim, você vai fazer esse curso, doutor. O senhor não está entendendo. E eu não estava entendendo por que eu estava lá. Olha só o que eu estou te falando. Eu não sabia o que eu estava fazendo naquele congresso.
Mas nada é por acaso nessa linha quântica, que a gente vamos chamar assim, né? O universo conspira. E eu fui lá, eu fui com uma mochila para chegar, bater e voltar, e eu fiquei lá 2 dias e fiz o congresso, e ali eu já comecei a pós, que tive o prazer de conhecer você e os outros colegas tudo lá. Então, quantos colegas, né, nós temos que sair de lá, daquela turma e dos outros também. Por quê? Porque o professor Cunha, ele tinha o Braghini, né, todo mundo que deu aula para nós, o Cáter, quer dizer, abria a nossa cabeça, assim, pelo menos a minha, né, e abriu de muita gente. E aí você pega sempre o bom de cada lado, né, tipo assim, às vezes eu falo assim, a sua fulano falou, mas não sei o quê. Cara, o cara que vai garimpar ouro, ele pega pedra com terra e joga na peneira, lá não tem o nome aquele negócio, mas pedrinha de ouro sai boca, tá bom. Mas se você for inteligente, você pega a pedra de ouro e você fica rico. E eu não estava lá para brincadeira, nem você, na nossa idade, a gente estava lá para estudar. Então, tipo assim, o que eu peguei de pérolas, de pepitas, né? Estou falando de ouro, pepitas, me abriu. E eu devo isso, vamos dizer, na época minha esposa tinha saído de um câncer, e eu estava procurando, sabe, caminho, achei, tô tudo bem aqui com ela, graças a Deus, e vou fazer o quê, cara? Eu não tenho que, só tenho que agradecer. E quem quiser fazer esse curso, não sei se está tendo pós agora ou não, se vai ter, Está certo. então, mas se inscreva, que você pode começar, vamos dizer, no terceiro módulo e depois continuar no terceiro módulo da próxima. Pelo menos era assim conosco lá naquela época. Quer dizer que você recomenda o curso, né? Absolutamente, né? Assim como eu também, né? Assina embaixo. Tô até um dia para fazer uma viagem, você sabe que eu sou meio, né, dá para virar. Tô até um dia para ir lá assistir um módulo lá para rever os amigos da pós, que faz tempo que eu não vejo. O doutor Braguinho, o doutor Cáter, o próprio professor Cunil, eu até falei com ele esses dias aí, hoje mesmo, e eu quero agendar uma nova entrevista com ele, porque as entrevistas dele aqui estouram, viu, doutor Manuel? Ele Ora, é uma não. pessoa simples, numa linguagem direta, e os programas dele estouram, porque ele tem um poder de comunicação, ele tem É, né, não, é incrível, e é uma tem pessoa conhecimento, admirável. e muito conhecimento. A gente tem que tirar o chapéu para ele. É muito bom. Eu vou pedir licença um pouco para o doutor Manuel, para a gente fazer nosso intervalo comercial, voltamos aqui em 1 minuto, espera só um minutinho. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Pois bem, no programa de hoje estamos entrevistando o Dr. Manuel Duque de Bárbara. Ele é um médico oftalmologista de Cianorte, no Paraná, a 700 quilômetros de Curitiba. Eu ouvi falar de Cianorte mais ou menos, conhecia muito pouco, ouvi falar 1 ou 2 vezes de Cianorte. O Dr. Manuel é o único oftalmologista que a gente conhece que trabalha com essas práticas integrativas, com a física quântica, com os produtos da Quantum Bio, inclusive para a limpeza do terreno biológico. E mais ainda, em Cianorte, que é uma cidade do interior do Paraná. Você se sente um peixe fora d'água? Não, cara, eu me sinto um cara que está desbravando uma mata, um bandeirante, tá entendendo? Porque eu vejo assim que o futuro vai ser isso, tá? Futuro já hoje, né? Isso, fala. Se tem uma coisa
que eu não pensei, e aí eu teria, na época que nós começamos ali, 16, se eu tivesse mais depois lá para 16, 17, lá para 2018, certo? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse uma cidade maior, a boca do trombone seria pequena para arrebentar, certo? Porque eu recebo paciente de Ponta Grossa, acabei de falar com uma paciente de Curitiba, que vem aqui, fica na casa dos parentes e vem se tratar comigo, certo? Então, pacientes de toda, Catalão, Goiânia, olha só, Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e Cianorte, que tipo assim, que infelizmente a gente não tem aeroporto, mas é só para particular, tem muito avião aqui, mas é só de, né, não tem avião de carreira, de linha, e o ônibus fica difícil. Mas então, se eu tivesse tido a visão, eu tive a visão, mas faltou um pouco maior. Se eu tivesse mudado de lugar, porque aqui eu tenho a peixe de que eu sou oftalmologista. Aí eu poderia ser só biofísico, poderia ser. Aí tem muitos, Baldan, você sabe que, né, o parente não te precisa, às vezes, né? Você sabe que eu não posso reclamar, que a parentada minha vem bastante comigo, mas amigos acham que você, sabe, aquela história, você imagina. Então, se você chega só com o teu conhecimento diferenciado, no meu caso, eu teria me dado melhor. Mas eu tenho todas as raízes aqui. Eu não estava pensando nesse movimento todo. Então, estou contente com aquilo que eu estou. Meu filho, que é oftalmologista, cirurgião de retina, está em São Paulo. Pô, o cara é top em terapia neural, entendeu? Quer dizer, então, ele se espelhou um pouco e vazou todo. A questão do seu filho é um capítulo à parte. Nós temos aí 9 minutos, 10 minutos para falar. A questão do seu filho é um capítulo à parte, porque assim como você, eu também tenho um filho médico. O meu é ortopedista, meu filho é ortopedista, cirurgião, ainda está na fase crítica da medicina convencional e etc. E eu acompanhei seu filho, que olhava para a medicina integrativa e virava o olho, né? Tipo, era uma coisa mal cheirosa. Eu lembro muito, muito. Eu vi ele na sala de aula com aquela cara de que, imagina, esses caras são todos os malucos aí, os malucos beleza da terapia integrativa. Eu sei que ouvi isso. E eu acompanhei todo o processo de transformação dele hoje para a medicina integrativa. É isso mesmo? Estou errado ou estou certo? Tá certíssimo. Ele foi vendo os resultados, sabe por quê? Ele vinha fazer a consulta, ele vinha para Cianorte fazer consultas oftalmológicas, e aí ele via tinha um feedback dos pacientes que falavam, o teu pai fez isso e aquilo comigo, foi muito bom, não sei o que e tal, que eu indicava a parte de retina para ele. E aí ele foi, né, graças a Deus, abrindo a antena, e hoje ele faz oftalmologia para o hobby também em São Paulo. Já está mais virado, como é que é? No giraia. E ele hoje admite toda a terapia integrativa, inclusive a terapia neural, né, que ele fez vários cursos internacionais, inclusive Tá dando... professores. Não é isso? E ele... Bom, filho a gente não pode falar muito, né, cara? Senão você fica puxando. Mas é não, motivo mas como o teu é um orgulho para você também, lógico. Claro, claro. Mas eu lembro que você tinha muito empenho em fazer com que seu filho visse também a questão das terapias integrativas na área. E eu lembro também que ele tinha muita resistência, realmente muita resistência. Porque a faculdade de informações é assim, ó, bitola o cara. Essa que é a questão, né? Meu filho também ainda está nessa fase da bitola. Porque tem aquela coisa que os médicos falam de baseado em evidências, não é isso? Medicina baseada em evidências. Que eu acho um absurdo, né? Embora minha formação não seja médica, mas eu conheço o ser humano e sou terapeuta há mais de 24 anos. Trabalho com acupuntura há 24 anos, estou desde 2016 nessa turma da Quantum Bio e outros cursos que a gente acaba fazendo, você sabe disso. Tem um monte de pós-graduações também aqui. E a gente sabe avaliar que cada ser humano é um ser humano. E a medicina hoje não pode ser baseada em evidências, porque se você der um cataflã ou uma dipirona para uma pessoa e a mesmo cataflã e a mesma dipirona para outra pessoa, podem ter resultados diferentes, ou não? Com certeza, com certeza. É uma fisiologia. Qual a evidência que a gente pode ter se há efeitos colaterais diversos? É complicado, né, falar em evidências diante disso, não é? Sim, com certeza. Eu não sou fã disso, não.
Tipo assim, você precisa ter o magnésio de uma taxa X. Você está depletado de magnésio. Aquele medicamento que você tomou, no Joãozinho da esquina, vai fazer o efeito porque o magnésio dele está bom. Mas no teu não vai. Por quê? No outro, no Pedro, não vai, porque às vezes o magnésio está baixo. Então, não é, são pessoas diferentes, organismo diferente, bioquímica não é a bioquímica, ela funciona diferente porque está faltando, às vezes, elementos daquela forma, né, daquele complexo, e aí a reação é diferente. O resultado é... Tem o tipo de sangue, né? O tipo de sangue, o tipo de personalidade, as emoções, o tipo de alimentação. Se você for... Cada uma pessoa, não pode ser. Aí separa o joio do trigo. Com certeza. Não dá para você criar uma fórmula. Eu lembro que quando o Arthur estava fazendo a faculdade e tal, eu falei, olha, se é para pegar sintoma, né, patologia, sintoma, remédio e o que se espera, faz uma planilha de Excel, em 6 meses está pronto. Não precisa fazer 7 anos de faculdade, pô. Meu Deus. Não é? Faz inteligência artificial hoje, faz uma planilha. Se for fazer isso. Agora, é lógico que o conjunto de 6, 7 anos, 8 anos da residência depois, te forma, né? Te forma para você, se você for crítico, aí você aproveita, né? Sim, sim. Mas se você for numa aula dessa de biofísica e ficar olhando de lado e tal, por isso que eu falo, que eu falei, volto a falar, do pedregulho, lá do lugar que tem ouro, lá da Serra Pelada, não sei se tem ainda, tipo assim, é lá que vai sair a pepita. Se você tem um conhecimento, você pega as pepitas mais do que as outras, né? Você tem isso é visão, não é só vista, é visão, né? Você tem que ter visão para frente. Eu acho que a biofísica vai pegar um bom pedaço da medicina alopática, que a homeopatia já pegou, né? Você vê a acupuntura, cara? Hoje já pode dizer, o CRM já reconhece, você é acupunturista. Você imagina, quantas indicações... Para. Então, você tem que fazer um tratamento integrativo. Eu não faço, mas... Então, tipo assim, é o bom senso, Baldão. Sim, sim. E eu quero deixar bem claro que aqui, tanto eu penso, quanto o nosso programa, a gente não é contra a medicina alopática ou a medicina ocidental, não é isso. Mas nós temos que abrir o espaço e ver a medicina integrativa, integrar, né, buscar. A gente não é contra, né, mas tem outras leituras. Você falou da acupuntura. Eu, quando me formei em acupuntura, eu militei muito para a regulamentação da profissão, que até hoje não é regulamentada. Eu sou formado desde o tempo que o Conselho Federal de Medicina falava que a acupuntura era charlatanismo. Eu lembro muito bem disso. Era charlatanismo. Aí depois, de um dia para o outro, virou especialidade. Aí depois eles queriam uma exclusividade. Só o médico poder fazer, o que é um absurdo. Tem que fazer acupuntura quem sabe, quem é profissional. Sim. Terapeuta, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta geral, massoterapeuta, enfim. Quem sabe fazer acupuntura tem que fazer. Quem pode fazer. E aí cai nessa questão da especialidade. A acupuntura é especialidade médica, mas de qual outra especialidade? Pode ser gastro, pode ser oftalmológica, pode ser psiquiátrica, pode ser cardiológica, pode ser gástrica, pode ser... A acupuntura atua como um tudo, como em todas as áreas, né? Assim como a oftalmologia na área integrativa, como a gente falou desde o início do programa, você está atuando com oftalmologia na área integrativa. E a medicina integrativa pode também atuar em várias áreas da medicina, em várias especialidades. Na gastro, na ortopédica, enfim, em todas elas, não é isso, doutor? Pois é, mas... Bom, só para ilustrar um pouco. Eu fui um cara que tomei por 9 anos, né, antihipertensiva. Quando eu fiz a integrativa, pergunta aí, como é que é? Vamos dar uma viagem internacional. Quantos anos faz que eu não tomo? E que ela não passa de 10/8, de 12/8, no máximo 12 e no máximo 8. Certo? Entendeu? O que você fez? Limpeza do terreno. Limpando o terreno. Limpando o terreno. Limpando o terreno. Por quê? Porque ali estava a fonte. A causa estava ali. Certo? Sim. Então, tipo, se você não sabe valorizar a integrativa, né? E a biofísica que eu adoro na biofísica é isso, cara. Eu não é invasiva. E eu chego aonde eu quero chegar.
tá? E assim acontece com você, acontece com outros que estudam isso aí. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Manuel Duque de Bárbara, pela nossa conceder essa entrevista, a primeira entrevista. A próxima semana nós vamos dar continuidade, vamos gravar mais uma entrevista e nós vamos saber um pouco mais do perfil e da vida do Manuel, Dr. Manuel Duque de Bárbara, que eu sei que gosta de escrever, escreve artigo, aparece em rádio, em TV, o cara é meio jornalista, não é isso? Não chega tanto, mas eu dou meu espetáculo. Esse é o assunto do nosso próximo programa. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.